Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que você esteja bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa série de estudos sobre esgotamento espiritual. Estão preparados? Vamos relembrar, a nossa primeira mensagem foi a morte na panela, onde falamos sobre a forma como nós conhecemos as Escrituras ou não. Pode ser de forma venenosa ou não. Segunda mensagem, a religião, o pecado da religiosidade e da legalidade. Terceira mensagem, falamos da chariz, a graça do Senhor. E hoje entraremos com o tema Eu tenho a mente de escravo? Hoje é o nosso título, O nosso tema é esgotamento espiritual e o título é Eu tenho a mente de escravo? Vamos ler então a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 29 e 30. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, eu sirvo-te há tantos anos, sem nunca ter transgredido os seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o bezerro cevado. Aqui nessa passagem, conhecida por todos nós, do filho pródigo, nós estaremos abordando a vida dos dois filhos de um senhor. O filho pródigo e aquele filho que não arredou o pé da sua casa para nada. Temos aí, todo mundo conhece a história, que um dos filhos pediu todos os bens para o pai, gastou tudo no mundo, voltou. Quando retornou, o que o pai fez? Abraçou, colocou novamente autoridade, poder sobre esse filho e fez uma festa para se alegrar com a vizinhança e com os parentes, os amigos. E o filho dedicado que estava provavelmente trabalhando na eira, chegou em casa indignado. Por que indignado? Porque aquele filho que desejou a morte do pai, porque nos costumes de Israel, para você pedir a herança para o seu pai, significa que você deseja a morte dele, porque ele ainda não morreu e o filho pediu a herança do pai com vida. Então aquele moço voltou mal-humorado do seu trabalho e explodiu contra o seu pai. Esse aí é o seu filho? Aquele que gastou todo o seu dinheiro, que desejou a sua morte, gastou todo o seu dinheiro com prostituta, gastou com vagabundo, acabou com tudo, voltou para casa depois que acabou com tudo, e o Senhor recebe ele de braços abertos? E quanto a mim? Quanto a mim que estou dentro de casa e o Senhor nunca me ofereceu um cabrito? E aí, amados, nós vamos ver aqui a palavra que ele fala, olha, eu sirvo-te há tantos anos. Quando essa palavra servir aqui no Evangelho de Lucas, a tradução seria correta eu tenho sido seu escravo. Então, trocando em miúdos, o que aquele moço falou para o seu pai? Eu tenho sido seu escravo o tempo todo e você não me deu nada. Aí nós vemos o caráter dos dois filhos deste homem, que nós vamos chamar aqui de fazendeiro. Aí nós vemos o caráter desses dois filhos do fazendeiro. Um estava em casa, nunca se desviou com a mentalidade de escravo. O outro, abusado, pegou tudo que tinha, saiu de casa, gastou tudo. Quando estava no lamaçal, lembrou que tinha pai. Contudo, o caráter dele, quando ele voltou, ele não voltou com a intenção de ser filho, ele voltou com a intenção de ser escravo. Enquanto tinha um que, da boca para fora, se dizia filho, sua mente era de escravo. Porque quando ele diz, eu tenho sido pai, o seu escravo todos esses anos, e o Senhor nunca fez nada por mim. Agora esse teu filho, outra coisa que ele faz. Primeiro, ele se coloca na posição de escravo. Segundo, ele chama o irmão que voltou dessa longa e árdua jornada com o pecado, agora arrependido, teu filho, ou seja, não é irmão dele. Quando ele se declara escravo e aponta para o dedo daquele que era seu irmão e diz para o pai, teu filho, então ele não se vê irmão, ele não se vê como filho, ele não se vê como irmão daquele indivíduo, não é? Ele se vê o quê? Sofredor, porque
quando ele fala, eu sou teu escravo, é porque ele cumpriu tudo que o pai mandou ele fazer sem nenhum sentimento de amor pelo pai ou sem nenhum sentimento de herdeiro. Ele completou tudo que o pai, ele fez tudo que o pai pediu para que ele fizesse com um sentimento de obrigação e escravidão, com a certeza de que eu estou fazendo porque eu quero receber de volta na mesma medida, se possível até muito mais. Então esse filho estava ali argumentando com seu pai o quanto ele havia sofrido diante dos decretos dados pelo seu pai. Decretos esses que fez com que ele se sentisse escravo. Ele se considerava um escravo, rápido para obedecer às ordens do seu pai, mas estava bem longe de ser um filho. Por suas palavras, nós podemos entender que esse rapaz não tinha a menor ideia do que significava um relacionamento de amor de filho para com o seu pai. Ele não se sentia aceitado pelo seu pai como filho, mas, no entanto, ele era aceito e amado como filho, mas ele não se via nessa posição de filho. Ele tinha o sentimento de obrigação escravista de fazer as coisas e não por prazer. Ele não fazia nada por prazer, ele não conhecia a alegria de amar o pai e o irmão com o tipo de amor que Deus colocou em nossos corações. Jamais houve um único dia em que esse rapaz trabalhasse por amor ao seu pai, trabalhasse porque ele pensou assim, não, eu estou trabalhando porque eu estou investindo na minha herança futura. Não, isso não passou pela cabeça dele. Eu estou sendo escravizado, eu estou sendo obrigado a trabalhar nessa propriedade que é do Senhor e do teu filho. E o que é interessante, no meio da festa ele fica indignado e vai esbravejar com seu pai. Por que ele não foi celebrar com todo mundo? Porque aquele que é escravo, que vive para receber ordens, que vive para obedecer regras, ele não tem mentalidade de filho, de livre. Então, se ele não tem mentalidade de livre, ele não imagina se ver participando de uma festa livremente, comemorando algo. Por quê? Porque o escravo não tem nada para comemorar. O escravo simplesmente obedece e aguarda o dia final, ou de ser passado para um outro dono, ou de morrer na sua condição. Então, ele não sabia ter celebrações espontâneas de alegria, porque ele, em seu interior, possuía uma mente de escravo. Ele só imaginava temores e perguntas do tipo, parece que eu nunca vou conseguir agradar o meu pai o suficiente. Irmãos, quantas vezes nós estamos no meio da congregação e há pessoas com os ensinamentos que algumas congregações estão ensinando hoje, que acreditam que tem que fazer algo para agradar a Deus para poder receber a bênção. E aí vem a frustração. Por quê? Porque ele não consegue cumprir. Aí ele vai ter a mentalidade de filho de escravo, ele fica ali transitando entre uma ou outra, ora escravo, ora filho, ora escravo, ora filho. Isso, irmão, é um constante desgaste emocional, psicológico para qualquer pessoa que não tenha consciência da sua identidade, se ele tem a identidade de filho ou se ele tem a identidade de escravo. Embora nós estejamos lendo aqui essa passagem do filho pródigo e nós possamos ver que esse irmão, esse moço que permaneceu na casa, ele não se sentia filho, então ele não tinha nem mesmo essa luta de identidade, só na sua identidade dele era escravo. Então, como ele assumiu a identidade de escravo, então tudo que é reservado aos escravos era o que passava no seu interior. Então ele não tinha esse tipo de alegria para festejar. Por isso ele não festejou quando estavam todos festejando a volta do seu irmão. A explosão dele foi: esse irmão meu não tem, esse teu filho não tem direito de festejar, não tem direito porque ele te desobedeceu, ele te roubou, ele gastou tudo. Eu sou melhor. Por que eu sou melhor? Porque eu estou aqui na igreja, vamos usar para os nossos dias, eu vou para a igreja todo dia, eu não uso calça, eu uso saia comprida, eu não uso batom, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não é isso que a religião fala? Aí a pessoa, quando segue tudo, ela acredita que ela é mais santa que os demais. Só que eu vou falar uma coisa para você, meu amado e minha amada. Se você
segue esse tipo de rigor de uma congregação, de doutrinas que com certeza não veio da parte de Deus, você vai se sentir escravo, você vai ter uma mente de escravo. Como é que nós vamos saber isso? Porque você vai estar sempre olhando para o outro, se comparando o quanto você é bom, o quanto você é perfeito para seguir as normas, e aquele outro filho, que não é seu irmão, porque você é perfeito demais, não consegue seguir. Aí, meu querido, se você pensa assim, tenha plena convicção que você tem a mente de escravo, que você é um religioso. Ore nesse momento, se você estiver pensando isso, peça perdão ao Senhor, retorne aonde você caiu e pegue a sua identidade de volta, porque você foi chamado para ser filho e não escravo. Na época de Jesus, os fariseus também tinham esse pensamento. Eles acreditavam que se ele cumprisse todas as regras, eles teriam assim, um currículo invejável, né? Um currículo invejável. Então, eu sou uma pastora, eu li a Bíblia toda mais de 10 vezes, eu sou isso, eu sou aquilo. E ainda há aquele que tem orgulho de nunca ter feito teologia. Não, o Senhor é que me ensina diretamente. Eu não sou desses negócios de teologia, não. Meu negócio é joelho no chão, é oração, é espírito. Tudo isso é fruto da carne. Vem do orgulho. Orgulho de quê? De estar fazendo algo para Deus e receber o favor de Deus. Irmãos, não se engane. Deus não se vende. Com Deus não se barganha. Tudo que Deus ofereceu para nós, nós não estávamos fazendo nada, nós não merecíamos. Ele fez por causa de quem Ele é. Temos que entender que a aceitação nossa perante Deus, ela não depende de nós, ela depende de quem Deus é e não é de quem nós somos. Então, a nossa aceitação ou não depende de quem Deus é e não de quem nós somos. Aí você vai falar assim, mas pastora, se eu não obedecer às coisas de Deus, eu não vou ser aceito pelo Senhor. Veja, meu irmão, o Senhor Jesus falou assim, um novo mandamento vos dou, ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esse foi o único mandamento, porque lá mesmo na palavra de Deus vai dizer que quem ama cumpriu toda a lei. Então, se você só amar, ó que coisa engraçada, só amar, você já cumpriu toda a lei. Mas por que nós preferimos as regras, as normas, à liberdade? Porque dá uma certa segurança, uma segurança falsa de você estar caminhando, preencheu aquele quesito, opa, tô mais tranquilo. Mas quando você é livre, quando você se solta e fala, não, eu sou livre, eu estou dependendo do Espírito Santo para me conduzir, você já começa a ter um sentimento de segurança se você não conhece o Deus que você serve. E é isso que Satanás quer que nós tenhamos, insegurança. Porque confiar no Senhor, irmão, é como se lançar. É como assinar um cheque em branco e botar na mão de Deus e falar, Senhor, se vira aí, tá aí com o Senhor. Mas o que a religião faz? A religião acha que Deus colocou um cheque em branco na nossa mão e que nós vamos escrever os parâmetros, as diretrizes desse cheque, e depois que a gente escrever, todo mundo tem que seguir o que nós colocamos lá. Não, o nome disso não é relacionamento com Deus, o nome disso é religião. E outra, acrescente falsidade a isso também. Acrescente também anátema a isso também, porque é isso que essas palavras são. A salvação, ela veio por meio da graça, e a palavra de Deus diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. A religião, irmão, ela muda o nosso comportamento, tá? Mas ela não muda o que está no nosso coração. E Deus é um açougueiro dos bons, irmãos. Ele quer o coração. Ele quer o nosso coração. Por quê? Uma vez que ele tem o nosso coração, ele tem todo o restante. Todo o restante. Quando eu era criança, que eu ouvia alguns pregadores falar, não, Deus não é açougueiro para querer só o coração, não. E eu fui meditar naquilo, mas eu falei, gente, se a Bíblia manda, se Jesus Cristo manda nas Escrituras que nós nos amemos uns aos outros, o amor a gente sente pelo coração, né? Pelo coração. E aquilo que a gente sente, que traz para o nosso coração, ele acaba transformando em nossas atitudes, em nossos hábitos cotidianos. Ora, então é o coração mesmo que Deus quer.
Deus não é só açougueiro, ele é o melhor açougueiro que eu já conheci em toda a minha vida, porque a Bíblia fala que Deus sonda o coração do homem da forma mais profunda, através da pessoa do Espírito Santo, que ninguém faz. Ou seja, que açougueiro é esse que conhece o seu coração por dentro, abre o seu coração, disseca ele e ele continua batendo? Só podia ser o açougueiro dos açougueiros, Jesus. E quando eu falo açougueiro aqui, eu não estou falando em termos de carnificina, eu estou falando em termos de qualidade, que Deus escolhe o coração pelo meio da qualidade. A ênfase da religião no externo é não comas, não vistas, não andes, ou seja, com a roupa, com a comida, aonde você vai, com o que você ouve, porque isso é mais fácil fazer do que mudar o seu caráter. Isso é mais fácil você fazer do que você amar o teu próximo. Isso é mais fácil você fazer do que você estender ao próximo as mesmas benesses que Deus ofereceu a você, porque às vezes nós olhamos para o outro e acreditamos que não é justo que esse outro receba, por exemplo, uma promoção. Por quê? Porque aquela promoção tinha que ser minha. Então, isso é a dificuldade que alguns enfrentam entre servir a Deus e ter a mente de filho e ser livre, e servir a religião, ter a mente de escravo e agir como escravo. Entende o que eu quero te dizer, meu irmão? Não só a religião se preocupa com as coisas externas, a religião também acrescenta ao novo comportamento, entre aspas, daquele frequentador de culto, que eu não vou chamar aqui porque é o frequentador de culto, não passa disso, porque uma pessoa religiosa, ele é um frequentador de religião, ele não é espiritual e ele nem tem intimidade com Deus. Então, a religião mostra para o frequentador de culto que ele precisa frequentar assiduamente os cultos, porque se ele não frequentar, que Deus vai pegar a chibata e ele vai apanhar, porque o Deus que ele serve é fogo consumidor, né? Mas quando ele peca, Deus é amor. É uma controvérsia, assim, incomensurável dessas pessoas frequentadoras de congregação, frequentadoras de culto, ao invés de serem espirituais. Eles acreditam que frequentar assiduamente as reuniões da igreja vai fazer com que eles sejam mais especiais que os demais, quando na verdade isso é mentira, né? Aí há uma separação lá das pessoas. Aí coloca lá os que vêm todos os dias para a igreja, os que não vêm todos os dias, pesa tudo na balança. Opa! Aí o pastor achou que o peso, o frequentador de culto acredita que o peso do que o irmão dá para ele, que o peso que o dirigente dá para ele, que o líder religioso dá para ele, vale muito mais do que Deus tem para dizer. E aí começa a decaída espiritual. E aí é que começa o esgotamento. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Se esse indivíduo, frequentador ou frequentadora de culto, cair, ele estará no lucro se for só esgotamento espiritual, porque na maioria das vezes eles morrem espiritualmente, vão para o mundo e se tornam anticristãos e inimigo da igreja, e inimigo de Cristo, e inimigo do verdadeiro cristão. Esse tipo de comportamento, a palavra de Deus chama de fermento dos fariseus. Fermento, isso é fermento. O cristianismo não é uma fórmula que você pega, coloca, tipo uma fórmula matemática ou de física, que você pega os dados apresentados no problema, coloca na fórmula e depois vê um resultado. Não. O cristianismo é uma relação, é um relacionamento entre o indivíduo e Deus. E a ponte entre eles se chama Jesus Cristo. Isso é cristianismo de verdade. O resto, irmão, o resto é safadagem do diabo. Quando Jesus Cristo falou assim, e sereis conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. O que a religião fez hoje? Sereis conhecidos como meu discípulo se você julgar o irmão que não vai para a igreja. Sereis conhecidos meus discípulos se você apontar para a doença do outro e falar que ele está em pecado, por isso que ele está doente. Sereis conhecidos como meu discípulo se você olhar para o irmão homossexual e falar que ele vai queimar no fogo do inferno. Foi isso que Jesus disse, irmão? Não foi, não. Então por que a igreja está fazendo isso hoje? Não vou nem chamar de igreja, vou chamar a dita igreja, que é a dita igreja com os seus frequentadores, porque isso não é igreja, Assembleia de Santos, isso vem de outro lugar. Irmãos,
peço imensamente desculpa a intensidade da mensagem, porque esse comportamento farisaico vem afastando muitas pessoas de Deus, vem afastando as pessoas e deixando-as doentes. Por quê? Por causa do legalismo religioso e por causa das doutrinas, usos e costumes que os homens criam e depois quer obrigar todo mundo a usar. Quando eu era criança, eu tinha uns 14 anos, eu congregava na igreja do setor Crimeia Leste, aqui em Goiânia, e pregava-se muito que as mulheres não poderiam usar calça, porque a Bíblia fala que as mulheres não podem usar roupas de homem. E eu, com 14 anos, já tinha lido a Bíblia 2 vezes, e eu falo isso não é para me orgulhar no sentido de osura, não, é para dizer a verdade, é contando fatos da minha vida. E aí eu cheguei no professor da escola bíblica dominical, ele não soube me responder. Cheguei na professora, ela falou, não toca nisso não que o pastor não gosta. E aí eu tive a coragem de ir atrás do pastor. E nós tínhamos acabado de ser transferido do pastor, porque o outro era muito bravo e não aceitava ser questionado. Então eu aproveitei que inclusive o pastor José Araújo, não sei se ele está vivo, é farmacêutico, muito inteligente, inteligentíssimo. Eu cheguei para ele e falei, pastor, mas a Bíblia não fala que a mulher é proibida usar calça, a mulher é proibida usar roupa de homem. E tem calça que é de homem e calça que é de mulher. E eu tinha uma saia calça que eu vesti e quase me botaram de prova, porque eu usei uma saia calça, que mais parecia uma saia do que uma calça. Aí o pastor sentou comigo no gabinete dele, esse pastor eu respeito. Ele disse, minha filha, isso não é doutrina da Bíblia, é doutrina de homem, é doutrina da igreja. Você não é obrigada a cumprir, mas a igreja diz que é para cumprir. Se você desobedecer a igreja, você vai ter problema, mas não é Deus que está pedindo isso para você. Daí pra frente, eu nunca mais usei minha saia calça. Por quê? Porque Deus me proibiu? Não, porque eu respeitei o ensinamento que o pastor me deu e porque eu amava estar naquele meio, daquela igreja junto com aqueles irmãos. E pela honestidade do pastor, porque ele foi honesto, ele abriu a verdade para mim e a verdade liberta. A religião, irmãos, ela só produz orgulho no coração da pessoa. Orgulho porque foi em todos os cultos da escola bíblica dominical. Orgulho porque não corta o cabelo. Orgulho porque não usa batom. Orgulho porque não usa isso ou porque não faz aquilo. Orgulho, orgulho, orgulho. Por que Satanás caiu, irmão? Te pergunto, não foi por causa do orgulho? Vamos pensar nisso. A religião só faz o quê? Despertar no homem o orgulho no seu coração, o desprezo pelos demais que não faz o que ele faz. Porque, irmãos, vai haver uma sensação de orgulho, não só de orgulho, como que eu vou colocar essa palavra? Como aconteceu com esse irmão aí, que era filho do fazendeiro, que nunca saiu de casa. Ele se sentiu injustiçado, frustrado, porque ele cumpriu tudo, e ele achou que ele foi desrespeitado nos seus direitos, vamos dizer assim, de herdeiro em relação ao seu irmão, que foi para o mundo, gastou tudo, voltou e o pai ainda deu mais para ele. Então essas pessoas frequentadoras de congregação, quando elas cumprem muito, elas olham para mim, para você, na nossa liberdade em servir a Deus, e elas não ficam felizes conosco. E ela vai fazer como esse irmão do filho pródigo. Ela vai falar assim, essa aí é teu filho, Senhor, ó a tua filha, o jeito que tá indo. Por quê? Porque ela não se considera nossa irmã, ela é santa demais. Essas pessoas nos desprezam a liberdade que nós temos em Deus. Por quê? Porque eles não estão mais servindo a Deus em espírito e em verdade. Eles estão servindo a religião. Eles estão a serviço das regras, dos preceitos. A sua mente ainda é uma mente de escravo. A religião bota na boca do homem aquilo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 11, que os fariseus faziam. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Veja bem, irmão. Graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Ou seja, eu sou mais santo, eu sou mais gostosa, poderosa do que o irmão X, do que o irmão Y. E isso vai te colocar num patamar acima. Quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoa, não existe patamar para Deus. Mas a pastora e a irmãzinha, não existe. Pastor, limpador do chão da igreja está no mesmo patamar para Deus. Está no mesmo patamar. Quem coloca patamar, quem coloca níveis de espiritualidade, níveis de pecado, quem coloca níveis de, entre aspas, de
a autoridade e poder dentro de uma congregação é o homem, não é Deus. Não é Deus. A única forma de nós, a cada dia, nos aproximar do Senhor é com o nosso amadurecimento. Amadurecimento não significa patamares, propriamente dito. Significa que nós estamos cada vez mais com o nosso caráter forjado em Cristo. A vida espontânea no Espírito Santo de Deus, ela não se reduz a normas e preceitos de religião. A Bíblia fala, e procurarei os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Quando nós nos tornamos religiosos, o sentimento de religiosidade, o legalismo, o estar frequentando, esforçando para dar o melhor de nós, impede que nós sejamos livres para servir a Deus em espírito e em verdade. Nós devemos ser conhecidos pelo fato de que Cristo é a fonte da nossa vida, e não o pastor, a religião ou quem quer que seja. É Cristo a fonte primordial da vida do cristão. Para finalizarmos, eu vou contar uma história para vocês que eu aprendi num livro, que fala o seguinte. O moço tinha um cachorro, e aqui eu tenho 5. Eu entendo bem o que ele estava querendo dizer. Espero que você também entenda a metáfora, amados. O cachorro, todas as vezes que alguém chegava no portão, ele corria e agarrava nas pernas da visita e saía arrastando, mordia a perna, a calça da visita, e saía arrastando a visita pelas pernas. Então, o dono ficou preocupado, Se ele não mudasse o comportamento do cachorro, teria que fazer doação desse cachorro, E eu não sei por quê, porque aqui se vier aqui na minha casa, minhas cachorras não mordem, mas se morder alguém, não vai passar nunca pela minha cabeça em doar minhas cachorras, mas pronto, isso é outra coisa. Nessa história, o dono pensou, tenho que mudar o hábito do cachorro, ou eu vou ter que doá-lo. Então, o que ele fez? Ele comprou uma focinheira e botou no cachorro. Então, quando as visitas passou, após ele ter colocado a focinheira no cachorro, ele passou a receber visitas, essas visitas já não eram mais arrastadas pelas pernas pelo cachorro, mas o cachorro estava lá com a focinheira com o mesmo comportamento, olhando para as pessoas que entravam, desejoso de agarrar as pernas dessas pessoas e sair arrastando essas pessoas pelo quintal. Entende o que eu quero dizer, meus irmãos? É assim que a religião faz. A religião não muda o seu coração. Em vez disso, ela te bota uma focinheira para você não atacar ninguém. E aí você fica lá com a sua focinheira, mas o seu coração, no seu interior, você está arrastando sim o indivíduo. Lembra lá que Jesus falou assim, olha, que antigamente a lei falava que para adulterar você tinha que consumar o ato, mas Jesus falou assim, agora não. Agora só de você olhar você já adulterou. Por quê, irmãos? Não é o coração que a gente tem que transformar. É aquela ideia que eu falei para você desde o princípio. Jesus é açougueiro e açougueiro dos bons. Ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Será que se Jesus dissecar o seu coração hoje, o meu coração, vai encontrar legalismo religioso ou vai encontrar adoração em espírito e em verdade? Te pergunto. Jesus Cristo nos fala no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 15... Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus. Nós precisamos nos guardar dos fermentos dos fariseus, desses preceitos religiosos que são vazios de espiritualidade, que fazem com que nós tenhamos todo o empenho de seguir regras, muito mais do que priorizarmos a nossa vida relacional com Deus, conosco e com o outro. Isso é um perigo, irmãos, tá? O único inimigo real nosso é a nossa mente. Se nós temos esse tipo de atitude, nos preocupamos muito mais com as regras, com o que os outros vão pensar, se nós fizemos ou não fizemos aquilo, isso é uma mente de escravo, não é uma mente de filho. A mente de filho se preocupa em relacionar, em ter um bom relacionamento com o pai, um relacionamento saudável com o pai, um relacionamento saudável consigo mesmo. Por quê? Porque se ele tem um relacionamento saudável consigo, com Deus, ele consequentemente terá um relacionamento saudável com os demais. Isso não é fácil a gente obter. Paulo, quando teve a discussão lá na igreja da Galícia sobre, nós vamos voltar para o judaísmo ou nós vamos continuar no cristianismo, Paulo fala assim, em Gálatas, no capítulo 2, versículo 21, que Deus não anulou a graça, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos continuar.
Tá? Por quê? Porque se a pessoa busca a aceitação de Deus baseada em rituais religiosos, em formas de seu modo de viver, estará declarando que a morte de Jesus Cristo foi desnecessária, foi em vão. Ela não precisava de Jesus se ela ia seguir ritos para conseguir agradar a Deus. Para que ela precisava do Senhor Jesus Cristo? É isso que Paulo está falando. O espírito da religião não pode persistir no meio do povo de Deus. O povo de Deus tem que ter o Espírito Santo de Deus e não o espírito da religião. O Espírito Santo precisa prevalecer sobre a igreja, sobre todo aquele que se entregou ao Senhor Jesus, porque quando o Espírito prevalece, tá? A mentalidade de escravo deixa de existir e vem a mentalidade de filho, de herdeiro. Para terminarmos, irmãos, eu te faço uma pergunta retórica. Você tem a mente de escravo? Lembre-se, nada mais restou para que nós fizéssemos para ganharmos a salvação. Nada restou para o homem para ser feito. Não há escadas a galgar, não há montanhas a escalar. O cerne da vida cristã é permanecer maravilhado diante do amor de Deus e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado porque eu tenho plena convicção de que eu não mereço, que nada que eu faça, que nada que eu tenha poderá me garantir aquilo que o Senhor me deu. Muito obrigada, Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Que as bênçãos do Senhor que enriquece e acrescentam dores, que não acrescentam dores, te alcance, que as maravilhas de Deus te abracem, irmãos, que a graça de Deus, que o sentimento de filho, que você possa agarrar na sua identidade de filho e de herdeiro com Deus e continuar caminhando, olhando para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe.